E você falou também, você perguntava sobre por que que essas mulheres não procuram a polícia, né? Bom, a maior parte delas, quase 40%, dizem que resolveram sozinhas, que é um pouco isso, né? Que eu perguntei. O que que isso significa? O que que é resolver sozinha? Mas as outras coisas que aparecem nos relatos das entrevistadas foram: não acreditava que a polícia pudesse oferecer uma solução, e aí eu acho que isso, Cris, conecta um pouco com o que você falou sobre a distribuição dos equipamentos especializados. A gente tem poucas delegacias da mulher que são os equipamentos mais conhecidos pelas mulheres em situação de violência. Eles estão concentrados em capitais e regiões metropolitanas e nem 10% dos municípios possuem, então já começa daí. E ela sabe que se ela for num equipamento comum, numa delegacia comum, muito provavelmente ela não vai ser bem atendida ou acolhida da forma como deveria. Então, também tem aquele medo de ser revitimizada, que com certa frequência acontece. E, por fim, surgiu uma outra resposta que me chamou muito a atenção, que elas dizem que elas não tinham provas suficientes da agressão sofrida. E eu até conversei com a Cami um pouco sobre isso, né? Sim, mas existe até quase que uma transferência de responsabilidade, porque quem tem que produzir prova é a polícia judiciária. Não cabe essa mulher produzir prova sobre a agressão que ela sofreu. Então, a gente sempre tenta não hierarquizar as violências, mas também parece muito evidente que se essa mulher ela não tem uma marca física muito é muito evidente de que ela sofreu uma violência, ela tá com o olho roxo, ela tá com a perna cortada, é como se não valesse, como se a história dela não fosse real e ela não fosse ter credibilidade na delegacia. E, infelizmente, isso acontece com certa frequência, né? A Ai, gente gente, eu vou tem. falar que dá até um desespero, Samira, que a gente estava falando de ser desde 2017 a pesquisa, e a gente está falando desde 2017 disso, as mesmas razões, a mesma polícia, o mesmo medo, e as coisas não mudam, sabe? Aí tem dinheiro investido em 180, 180 não funciona como deveria funcionar, é aquela coisa, dá essa impressão que tá tudo errado, né? Mas vou deixar a Cris perguntar agora que eu já tô falando demais aqui. Eu, eu quero emendar nesse último ponto da Samira para a gente falar um pouquinho mais sobre essa coisa da prova. Eu acho muito importante a mulher saber, quer dizer, não que isso sempre se reflita no processo da justiça, né? Porque a gente sabe que a própria justiça às vezes descredibiliza essa mulher. Mas a palavra, né, Samira, já tem valor de prova, já há jurisprudência sobre isso. É um crime de fato de palavra contra palavra. E as pessoas também entendem, muita gente ainda hoje entende no Brasil o estupro como um crime em que há necessidade de haver penetração, por exemplo, de que você precisa achar um sêmen, um material genético, um sangue. E não precisa. O estupro não precisa de penetração. Ou seja, em muitos casos, ele não vai ter prova física, nem se essa mulher for para o exame de corpo de delito no dia seguinte. Porque qualquer toque não consentido, com intenção sexual, vai ser considerado estupro. Então, essa mulher acho que tem essa dificuldade quando ela fala não tenho provas, realmente muitos dos casos não vai ter prova, não vão ter provas físicas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse ponto, que acho que é um desconhecimento grande, né, no Brasil sobre E isso. até para explicar assim, se Sim. tem alguma maneira de, não sei, né, eu estava pensando em violência psicológica, por exemplo, gravar, como é que a gente pode ajudar essa mulher que está assistindo a gente a conseguir entender o que é provas e quem sabe colher, não sei. Mas são duas questões, né? A Cris colocou um ponto super importante aqui. Bora lá, Samira. Sim, com certeza, Cami e Cris. Muitas vezes é um crime de palavra contra palavra, especialmente a violência sexual, porque raramente ela deixa marcas, né? O agressor, em geral, inclusive, ele se precaver para garantir que não vai deixar marcas. Mas a gente, acho que o nosso grande desafio, a gente já falava sobre uma sociedade machista e extremamente conservadora. E o fato é que o nosso judiciário e as nossas instituições, de modo geral, também assim o são. Então, essa mulher ela não precisa produzir provas, mas a gente sabe o que vai acontecer com ela quando chegar no processo. Enquanto você falava, Cris, eu lembrei do caso, eu li uma matéria hoje sobre o caso Daniel Alves, em que parece que os advogados dele resolveram argumentar que a mulher estaria lubrificada e que isso seria uma prova do consentimento para a gente, né? Então, assim, eu acho que falta aí também, acho que talvez, para além da gente instruir essa mulher de que não cabe a ela produzir prova, eu acho que tem um processo pedagógico junto aos homens sobre consentimento. Essa é uma coisa que a gente quase não discute, especialmente com essa molecada.
né? Adolescente, que vai estar entrando na puberdade, que começam a se relacionar afetivamente, o que significa o consentimento, né? E como as relações, elas necessariamente têm que ser consentidas. Eu acho que se a gente não conseguir avançar nesse debate, a gente não resolve todo o resto. Porque ficam criando esses mitos. Ah, mas ela estava lubrificada. Tem uma decisão recente de um juiz que argumentou que a mulher não tinha fechado as pernas quando ela foi estuprada e que isso seria um indício de que ela consentia com a relação. Né? Então, acho que isso só para citar alguns exemplos dos absurdos. Então, eu sempre fico numa crise, porque a gente fala o tempo todo para essa mulher, denuncia, você não precisa passar por isso, não cabe a você produzir provas. Cami, se ela tem capacidade de gravar as agressões sofridas, é claro que isso vai ajudá-la no processo, né? Produzir qualquer tipo de elemento. A Cris comentou de contar para amigos, pessoas que sejam testemunhas da violência que ela está sofrendo, tudo isso a apoia no processo. Agora, a gente também precisa falar com esses homens, né? Não só homens, mulheres também, a gente também tem mulheres extremamente conservadoras que têm tomado decisões judiciais um tanto quanto questionáveis. Vide Lei Mariana Ferrer e tudo mais, né? É disso que a gente está falando. Então, eu acho que, para encerrar, eu acho que a gente precisa falar com uma mulher, mas a gente precisa falar enquanto sociedade de como é que a gente muda esses padrões de comportamento e como é que a gente muda, inclusive, mentalidades institucionais. Porque se o judiciário der margem para esse tipo de decisão, fica muito difícil falar para essa mulher que ela tem que